A minha terra, quem protege como é um Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido,
Som, oi. Boa tarde a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Jesus falou lá em Marcos 16:15: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus falou na sua palavra em João 3, versículo 19. Jesus falou que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Então, hoje o homem está amando mais as trevas do que a luz representando Jesus Cristo. Hoje o homem ele tem amado mais o pecado. Hoje o homem ele tem amado mais o curso desse mundo do que amar Jesus, do que obedecer a sua palavra. Mas como Jesus falou em João 3, verso 19, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas. Hoje o homem ele tem amado mais as trevas do que Jesus. Hoje Jesus Cristo ele fala conosco através da sua palavra. Jesus manda nós se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e se converter a Ele, porque a volta dele se aproxima. E podemos ver que hoje Jesus Cristo está nos dando uma oportunidade para que nós se voltamos para Ele enquanto é tempo, porque tudo isso está perto de ser tudo acabado, como Jesus falou, que os sinais estão aí. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo dia após dia, mas o povo está desapercebido pelos sinais da volta de Jesus. Podemos ver que esse povo ele está comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, se separando, casando de novo, mas não estão preocupados com a volta de Jesus, porque a volta de Jesus será num piscar, será no abrir e piscar de olhos. Muitas pessoas nesse dia vão se arrepender. Jesus está nos dando uma oportunidade nesta tarde de você se arrepender e se voltar para Deus enquanto é tempo, porque Jesus ele está voltando, e como ele falou, Apocalipse capítulo de número 20, a partir do versículo de número 15, ele diz: aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no inferno. E como o Senhor falou lá em Salmos capítulo 9, versículo 17, o Senhor diz que o ímpio será lançado no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? É aqueles que amaram mais as trevas, é aqueles que amaram mais a prática do pecado, é aquele que amou mais o mundo. Esse será lançado no inferno, porque Jesus Cristo ele é o único que pode salvar a nossa alma da condenação eterna. Podemos ver que nós somos salvos não por meio de uma religião, nós somos salvos não por meio de um líder político, nós somos salvos não por meio de homens, nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então é esse que nós estamos aqui anunciando nessa tarde, para que você deixe de ser criatura, para que você seja filho de Deus, para que você deixe o pecado, para que você deixe a idolatria, deixe a macumba, deixe os ídolos, deixe a prática do erro e se volte para Deus, porque a ira de Deus ela está perto de ser derramada sobre esta terra. Da mesma forma que Deus derramou a sua ira sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra, Deus ele destruirá, Deus ele derramará a sua ira sobre esta terra. Ou você acha que Deus não está irado com essa nação? Porque é uma nação de pessoas que não quer mais se curvar diante de Deus. É uma nação de pessoas que não quer mais obedecer a palavra de Cristo Jesus. Porque não adianta você dizer que tem fé em Deus, mas não fazer nada para Ele. Como Jesus também falou lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 8. Jesus falou assim: esse povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Esse povo, ele tem honrado a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. O povo, ele tem honrado a Deus da boca para fora, mas o seu coração continua na cachaça, o seu coração continua na droga, o seu coração continua na macumba, o seu coração continua no segundo casamento. Porque Jesus falou lá em Mateus 4,17, Jesus falou para nós: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Somente aquele que faz a vontade de Deus, esse entrará no reino dos céus. Não adianta você fazer a vontade da religião, não adianta você fazer a vontade do homem. Para que você herde a salvação, você tem que fazer somente a vontade de Deus. E no meio desta geração, poucos não querem fazer a vontade de Deus. E no meio desse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas não querem mais fazer a vontade de Deus. E acham porque morrer nos seus pecados, acham porque morre nos seus maus caminhos, acham que vai para o céu. Mas Jesus falou lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus falou para nós, se nós queremos seguir Ele, se um dia nós queremos entrar no reino de Deus, nós temos que largar o pecado, nós temos que largar a idolatria, largar o curso desse mundo. Mas o povo não tem largado o pecado. O povo, ele tem amado mais o pecado do que a Deus. E como Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, ele diz que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no inferno. E só quem pode escrever o teu nome no livro da vida não é uma religião. Quem pode escrever o teu nome no livro da vida não é o homem, não é o pastor, não é o padre, não é religião nenhuma. Só quem pode escrever o teu nome no livro da vida é Jesus Cristo. Não há outro nome que possa escrever o teu nome no livro da vida. Pastor não pode, padre não pode, Aparecida, Maria não pode. Só quem pode escrever o teu nome no livro da vida se chama Jesus Cristo. Então esse nós devemos se prostrar diante dele. Esse nós devemos fazer a sua vontade. Porque a vontade, irmão de Deus, é ver todos nós salvos, todos nós libertos. Mas para que nós alcançamos a nossa salvação, nós temos que largar o curso desse mundo. Temos que largar o pecado para servir Jesus Cristo. Ou você acha que você vai para o céu fumando uma maconha? Ou você acha que você vai para o céu com um cigarro no bico? Ou você acha que você vai para o céu com um litro de cachaça debaixo do braço? Você vai herdar o inferno se não se arrepender. Porque a Bíblia fala que os idolatras, os feiticeiros, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Mas se arrepender dos seus pecados, Jesus, ele é um Deus grande em perdoar. Aquele que está disposto a negar essas práticas, a se voltar para o Deus Altíssimo. Mas hoje não. Hoje o povo prefere ir para a condenação eterna do que se voltar para Deus. Mas Jesus falou lá em João 3,19. Jesus diz que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Hoje os homens ele têm amado mais as trevas do que a luz. A luz ela representa Jesus, as trevas ela representa as coisas deste mundo. Então o homem ele tem preferido amar mais as trevas do que amar a Deus. Mas da mesma forma que Deus destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra, Deus ele destruirá essa terra. É por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo nessa terra. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. Então hoje é o dia de nós se prepararmos para a volta de Jesus. Não brinque com Deus, porque Deus não é brinquedo. Não brinque com a palavra santa de Deus. Pessoas estão brincando. Esses falsos profetas, falsos pastores que não querem mais pregar contra o pecado, estão brincando com a palavra de Deus. Mas como o apóstolo Pedro falou, que a sentença para eles não dormitará, não falará,
chegará para eles. Então eles vão prestar conta diante do Deus Criador, por não pregar o Evangelho de Jesus, por não proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, mas é o Evangelho que confronta pecados. Não é este Evangelho que está sendo pregado hoje, um Evangelho de prosperidade, mentira do diabo, tentando enganar as pessoas, porque a função do diabo é matar, roubar e enganar as pessoas. E o diabo está usando as religiões para enganar as pessoas, para levar as pessoas ao inferno. Mas Jesus vem falando a sua palavra, para nós se arrepender, para nós examinarmos as Escrituras. E nós estamos vivendo hoje os últimos dias, porque os sinais estão aí. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias nesta terra. É por isso que nós temos que dar crédito ao Evangelho de Jesus. Como Jesus falou lá em Mateus, lá em João 8:47. O Senhor, Ele diz: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Hoje todo mundo diz que é de Deus. Eu sou de Deus. Mas não tem parado para ouvir a palavra de Deus. Não tem parado para buscar a Deus. Não tem parado para se sujeitar à lei de Deus. Hoje o homem ele não quer mais se sujeitar à lei de Deus. O homem ele clama a Deus. O homem ele clama a Deus por ajuda. O homem ele diz: meu Deus, me ajuda. Mas quando Deus fala para o homem se arrepender, o homem ele não quer. O homem ele prefere ir ao inferno. Porque Jesus falou do céu, mas também Jesus falou do inferno. O inferno é real. O inferno ele é real. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos caídos. Mas podemos ver que o homem ele tem preferido, ele tem escolhido a este lugar, porque a Bíblia diz que é um lugar de sofrimento, aonde o bicho não morre, aonde o fogo do inferno nunca se acaba. Então o homem ele tem preferido, ele tem escolhido ir para este lugar. Por quê? Porque o homem tem preferido amar mais esse mundo. O apóstolo João falou na sua palavra, lá na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 15, o apóstolo João falou para nós: não ame esse mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Hoje, quantas pessoas não têm amado esse mundo? Quantas pessoas não têm preferido amar esse mundo? Então o amor de Deus não está nessas pessoas que amam o mundo, porque tudo que há nesse mundo é a concupiscência da carne, tudo que há nesse mundo é a concupiscência dos olhos. Mas você acha que isso vem de Deus? Não, vem do diabo, vem do mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Este sistema religioso, sistema político, já é do maligno. Nós temos que se voltar para Deus. Não se volte para uma religião. Não vá perder tempo com a religião, mas se volte para Deus, se volte para Jesus, porque religião evangélica não vai te dar a salvação, religião católica não vai te dar a salvação. Quem vai te dar a salvação é Jesus Cristo. Eu não sigo essas religiões, eu sigo Jesus, porque foi Ele que me libertou desse mundo pecaminoso. Não foi uma religião. Pelo contrário, a religião está levando 1 milhão de pessoas à condenação eterna. Não perca o seu tempo seguindo religião. Siga Jesus Cristo, porque Jesus ele está voltando para levar somente aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus Cristo diante dos homens como seu Salvador. Porque a Bíblia diz que se nós confessar Ele diante dos homens, um dia Ele vai confessar eu e você diante do Pai que está no céu. Então não perca essa oportunidade grande que somente Jesus Cristo ele pode dar ao homem. Mas o homem ele tem rejeitado essa oportunidade. Você que está me ouvindo nessa tarde, abre sua Bíblia junto conosco em João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 18, que a palavra do Senhor diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Então, aqui no livro de João, capítulo de número 3, a partir do número 18, Jesus ele fala: quem crê nele não é condenado. Então, quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Essa nação ela está condenada, rumo à condenação eterna, porque ela não quer crer em Jesus. Essa geração ela crê no time de futebol, essa geração ela crê na macumba, crê no espiritismo, crê na mentira, mas ela não crê em Jesus Cristo. Então ela está indo à condenação eterna, porque essa nação de pessoas não quer mais crer no Filho unigênito de Deus, quem é Jesus Cristo. Então ela está indo rumo à condenação eterna. E ele falou: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Pessoas ela têm crido nas coisas que o mundo oferece, ela tem acreditado em mentiras, em fábulas, mas ela não quer crer em Jesus Cristo, porque se realmente as pessoas crescem em Jesus Cristo, as suas vidas seriam transformadas, as suas vidas não viviam do jeito que estão levando o povo de hoje. O povo de hoje só estão preocupados nos seus bens, estão preocupados somente na sua vida, porque após essa vida há uma vida com Deus ou uma sem Deus. Jesus falou lá em Hebreus capítulo 27, versículo 9. Ele falou que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte é você com Deus. Não adianta mais você acender uma vela, não adianta mais você rezar, não adianta mais você orar, não. Não vai adiantar mais nada. Porque Jesus ele é bem claro em dizer: e o homem é ordenado morrer somente uma vez. Depois disso, nada que nós podemos fazer, porque é o juízo, segue-se o juízo, ele com o Criador. É por isso que nós temos que crer no nome de Jesus Cristo, para que nós podemos ser salvos, para que nós podemos ser libertos. Mas hoje o povo não está mais acreditando na palavra de Deus. O povo prefere se preparar para as festas, prefere se preparar para os carnavais, prefere se preparar para ir na macumba, para ir no espiritismo, para encher a cara de pinga, mas não estão preocupados com a vida eterna, não estão preocupados com a vida eterna. A qualquer momento Jesus Cristo ele pode retornar à sua vinda. E se Jesus voltar nesta tarde, você tiver nessas práticas, você acha que você vai herdar o céu ou o inferno? Porque somente o céu é para aqueles que se arrependem, para aqueles que fazem a vontade de Deus. Somente para aqueles que fazem a vontade de Deus. E Jesus aqui em João 3, no versículo 18, ele é bem claro em dizer, ele diz: quem crê nele não é condenado. Jesus ele diz: aquele que não crê, aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, ele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. E ele continua, irmão, a falar no versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amarão mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus ele fala aqui em João 3,19, ele diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Hoje o homem ele ama mais as trevas. Hoje eu estou aqui falando de algo de Deus. Se eu estivesse aqui falando, anunciando uma festa, anunciando um movimento, pessoas estavam aqui aplaudindo, pessoas estariam aqui ouvindo, olhando. Mas como Jesus falou, e Jesus ele não mente no que ele fala, Jesus ele diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens, quando eu digo homens, é homens e mulheres, em geral todos, preferem amar mais as trevas,
prefere amar mais o pecado, prefere amar mais a macumba, prefere amar mais as coisas deste mundo, mas não quer amar Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Se hoje você está tendo a oportunidade de me ouvir nessa tarde, agradeça ao Senhor Jesus, porque foi Ele que deu a vida por ti. Então hoje o homem ele tem pagado um alto preço que Jesus fez por ele, por negar a palavra, por não dar crédito às escrituras, achando que está bem, achando que não carece mais de nada, achando que não necessita mais de nada. Está enganado, porque Jesus falou: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. E ele continua a falar: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então o Senhor Jesus fala que todos aqueles que praticam o mal, ele aborrece a luz. É a luz aqui, ela representa Jesus. Então todos aqueles que praticam o mal, ele aborrece a luz, ele aborrece Jesus Cristo. Hoje quantas pessoas não têm preferido continuar na iniquidade, quantas pessoas não têm preferido continuar no mal. Então aos olhos de Deus está desagradando ao Senhor, porque aquele que faz o mal, ele desagrada a luz. A luz é Jesus. Imagina o que é que Jesus, ele está olhando a esta terra. Jesus, ele olha esta terra, vê a maldade se multiplicando, o amor de muitos se esfriando. As pessoas estão aí vivendo do seu jeito, da sua maneira. Então Jesus falou que todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz. Então essas pessoas, essa humanidade, ela está aborrecendo Jesus, ela está aborrecendo Cristo Jesus. Deus, ele está irado com essa nação, porque é uma geração de pessoas que estão aborrecendo Jesus Cristo. A ira de Deus, ela está perto de ser derramada sobre esta terra. Não perca a oportunidade que Deus está te dando, que tu se arrependa dos seus pecados, reconheça Ele como seu Salvador, porque nós sabemos que, da mesma forma que Noé pregou, Noé anunciou o juízo de Deus, mas aquela geração não deu crédito, geração que fazia o mal, geração que praticava o mal, mas chegou aos olhos de Deus, então aborreceu a luz, aborreceram a Deus. Essa geração está da mesma forma, ela está aborrecendo a Deus. Então a ira de Deus, ela está perto de ser derramada sobre esta terra. E como ele diz aqui no versículo 20, ele diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então Jesus, ele falou que todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz, mas a ira de Deus, ela está perto de ser derramada sobre essa terra. Todos sentirão a ira de Deus. Mas Jesus falou lá em 2 Crônicas 7,14, ele diz que se o povo dele se humilhar, orar e buscar a Deus, ele diz que ouvirá do céu, ele diz que perdoará os seus pecados, ele diz que sarará esta terra. Mas hoje o homem não quer mais se prostrar diante de Deus, hoje o homem não quer mais se voltar a Deus, o homem prefere se voltar às coisas desta terra. Mas tudo que há nessa terra é passageiro, tudo que há nessa terra é passageiro, tudo passa, a consciência passa, a vontade da carne passa, mas a vontade de Deus é que ver nós salvos. A vontade de Deus é ver todos nós salvos. Mas para que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que se voltar para Deus, obedecer a palavra dele,
se sujeitar à lei de Deus. Mas o povo não quer mais se sujeitar à lei de Deus. O povo continua andando de um lado para o outro, atrás de movimentos, atrás de status, atrás de riquezas, atrás de famas. Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus falou para nós não ajuntarmos tesouro na terra, aonde a traça, aonde o ferrugem, aonde o ladrão rouba. Nós devemos ajuntar tesouro no céu, porque a nossa vida ela não consiste naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos. Porque a nossa vida ela consiste, ou seja, ela necessita, nós necessitamos de Cristo Jesus. Como eu disse lá em Apocalipse capítulo 20, ele falou: se nós não achar o nosso nome escrito no livro da vida, nós seremos lançados no inferno. Então, quantas pessoas hoje não estão tendo a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida, mas prefere continuar na prática do erro, na prática do pecado? Mas Jesus falou aqui em João 3, a partir do versículo 19, ele diz que os homens amarão mais as trevas do que a luz. A luz ela representa Jesus Cristo, mas o homem ele prefere amar mais as trevas. Ele prefere amar mais as trevas do que a luz. O versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus falou, mas quem pratica, Jesus falou, quem pratica a verdade, vem para a luz. Aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz, ele vem para Cristo, porque Jesus, ele é verdade. João capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Jesus Cristo. Quem é que pode libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus? Somente Jesus Cristo. Então o juízo de Deus está perto de ser derramado sobre esta terra. A ira de Deus, ela está perto de ser derramada. A qualquer momento você sentirá a ira de Deus pesando sobre esta terra, porque Deus ele está dando a oportunidade para todos, para que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Quem é essa verdade? Jesus Cristo. Jesus ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue. Jesus falou: olha, se vocês querem vir até mim, negue o pecado, negue a idolatria, deixa a feitiçaria, deixa a macumba, deixa a cachaça, deixa a droga e siga-me. Mas hoje o povo, como Jesus falou em João 3,19, Jesus diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas. E isso é a pura realidade, é a pura verdade. Jesus falou que os homens amarão mais as trevas do que a luz. E ele diz que todo aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz, porque Jesus Cristo, ele é verdade, e aquele que está em Cristo Jesus, ele é verdade, não é engano, não é mentira, porque esse mundo é um mundo de ilusão. Satanás, ele tem usado as coisas deste mundo para enganar as pessoas, para levar as pessoas à condenação eterna. Mas as pessoas estão cegas espiritual. As pessoas precisam acordar para o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus não é conforto, mas é confronto. O Evangelho de Jesus não é para nos enriquecer, mas é para nos livrar do fogo do inferno, porque o fogo do inferno é real. Jesus falou lá em Salmos, Salmo de número 9, verso 17, como eu acabei de dizer, ele diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Os ímpios é aqueles que não querem nada com Cristo. Os ímpios é aqueles que não querem se voltar para o Evangelho de Jesus.
será lançado no lago de fogo, ou seja, no inferno. É as escrituras que diz. A Bíblia, ela fala, ela comprova, ela afirma. Leia as escrituras. Jesus falou para nós, João 5,39. Jesus diz: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que falam de Jesus. Ela testifica, ela comprova o que Jesus fala. Então o ser humano, ele deve se voltar para Deus. Ele deve examinar as escrituras enquanto a oportunidade. E ele diz aqui no versículo 21: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Jesus, ele diz: aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz. A luz representando Jesus Cristo. Aquele que decide praticar a verdade, a justiça de Deus, ele vem para Deus, ele sujeita a palavra do Senhor. Mas como o apóstolo Pedro falou, aqui, 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 2, o apóstolo Pedro disse assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele diz: olha, para que no tempo que vos resta na carne, para que nós não fizemos a vontade dos homens, para que nós não façamos a vontade da carne, para que nós não fazemos a vontade de religião, para que nós não fazemos a vontade de homens, mas faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, irmãos, ela é tão boa que Deus, ele quer ver nós salvos. E o apóstolo Pedro, ele diz: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Não viva a vontade do homem, mas que você viva a vontade de Deus. Mas hoje esse mundo, ele prefere fazer a sua vontade. Esse mundo, ele prefere fazer a vontade do homem, mas ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele não quer fazer a vontade do Deus Criador. E aqui o apóstolo Pedro, ele nos dá um conselho. Ele diz: olha, para vocês, o tempo que resta para vocês, nessa tarde, você que me ouve da sua casa, o tempo que resta para você nessa terra, não se volte para o homem, não faça a vontade do homem, mas faça a vontade de Deus. Como o apóstolo Pedro falou: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas ele diz: mas segundo a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus, não viva a vontade da carne, porque o Senhor falou lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 6, ele diz que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a inclinação da carne é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Porque nós sabemos que existe só um Deus, existe só um mediador entre Deus e os homens. Quem é? É Aparecida? É Maria? Não. Só quem é o nosso mediador é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, se eu não falo em memória, o Senhor diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então há um só Deus e há um só mediador, que é Jesus Cristo. Ele está à destra do Pai, ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, intercedendo por essa geração que merecia era a condenação eterna. Mas Jesus, ele está dando a oportunidade hoje para nós se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas falhas. Mas hoje não. Hoje o povo prefere fazer a vontade da carne, prefere fazer a vontade deste mundo,
preferes satisfazer a carne, satisfazer os desejos. Essa geração só pensa em adultério. Essa geração só pensa em roubo. Essa geração só pensa em se prostituir. Só pensa em trair seus esposos, trair suas esposas. Só pensa em pinga. Só pensa em sexo. Mas não quer se voltar para Deus. Não quer se preparar para a volta de Jesus. Deus, Ele está irado com essa nação. Você que me ouve, tu que dormes, te acorda, enquanto é tempo, porque Jesus Cristo, Ele está voltando, para levar um povo que se arrependeu, para levar um povo que deu crédito ao Evangelho de Jesus. Mas aqueles que não for, como eu disse no Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e os outros que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no inferno. Só quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é Jesus Cristo. A partir do momento que você reconheça Ele como seu Salvador, a partir desse momento Ele escreverá o teu nome no livro da vida. Não é religião católica, não é religião evangélica, não é religião Testemunho de Jeová que vai escrever o teu nome no livro da vida. Não, é somente Jesus Cristo que pode escrever o teu nome no livro da vida. Então, não perca tempo. O apóstolo Pedro diz aqui, na sua primeira carta, primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz, primeira epístola aqui do apóstolo Pedro, ele diz no capítulo 4, a partir do versículo 2, o tempo que resta para nós, irmãos, aqui nessa terra, deixa esse mundo para trás, deixa o pecado para trás, deixa a vontade da carne para trás, e faça a vontade de Deus enquanto é tempo. Porque Deus, Ele diz que enviará uma fome sobre essa terra, uma fome não de pão, mas é uma fome da palavra. Hoje você está ouvindo essa palavra. Vai chegar um dia que o Senhor mandará uma fome sobre essa terra. Você vai se lembrar das oportunidades que teve de se voltar para Ele, mas preferiu fazer a vontade da carne, preferiu fazer a vontade do mundo, mas não quis se voltar para Deus. Vai se arrepender, vai chorar, vai se lamentar, como o Senhor falou que as virgens formosas desmaiarão de terror, de sede. Creio eu, irmãos, que teve a oportunidade de se voltar para Deus, mas não quiseram, deixaram para a última hora, deixaram para depois eu vou buscar a Deus, depois eu vou buscar e me arrepender. Mas pode ser tarde, porque a volta de Jesus será no abrir e piscar de olhos. Não vai dar tempo a humanidade se arrepender, não vai dar tempo você se voltar para Deus. Então se volte hoje, enquanto Ele está te dando a oportunidade. E o apóstolo Pedro, ele continua a falar, a partir do versículo 3, ele diz: porque nos basta que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonaria, bebedice e abominável idolatria. Então o apóstolo Pedro falou que em outro tempo ele andava também dessa forma. Você que me ouve falando aqui, em outro tempo eu andava também nas bebedices, no curso desse mundo, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Da mesma forma que Deus nos trouxe aqui para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, da mesma forma Deus, Ele quer te levar a outras cidades, para tu anunciar o Evangelho de Jesus, para tu anunciar as boas novas de salvação, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas se voltem ao Deus Criador. Mas hoje as pessoas preferem viver a sua vida de qualquer jeito, de qualquer forma, mas não querem se voltar para o Evangelho de Jesus, mas não querem se voltar para Deus. E ele continua a falar: e acha estranho não correrdes com ele no mesmo desfreamentos e dissoluções blasfemas de vós, os quais há de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos,
para que na verdade fossem julgados, segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sobrio e vigiai em oração. Então ele diz que o tempo está próximo, o fim está próximo. Tudo isso está perto de ser destruído. Como Jesus fala na sua palavra em Mateus capítulo 24, se eu não falar a memória, versículo 15, ele diz que passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. A sua palavra está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. A profecia que Jesus falou está se cumprindo. Jesus, ele fala com o seu povo de diversas formas, mas o povo não tem dado ouvido ao Evangelho de Deus. O povo, ele não tem dado crédito ao Evangelho de Jesus. Como Jesus falou aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Jesus disse assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então Jesus falou que naquele dia, que dia é este? O dia da volta de Jesus. Eu não sei, você não sabe. Ele disse que nem os anjos sabe, mas somente o Pai, o único que sabe. Então Deus, ele dá oportunidade para que o ser humano se arrependa dos seus pecados. Mas ele diz que, mas aquele dia e hora ninguém sabe. Jesus, ele falou que aquele dia, o dia da volta de Jesus, ninguém sabe. Mas o mais interessante é que Deus, ele deixou os sinais, quando tivesse, irmãos, perto da sua vinda. Jesus deixou, irmãos, os sinais. Jesus falou ali para os discípulos, os sinais, quando estivesse, irmãos, perto da sua chegada. Os sinais, ele falou, Jesus falou, Jesus deixou os sinais. Os sinais estão acontecendo, então aponta para a volta de Jesus. Isso, irmãos, quer dizer que a volta de Jesus está perto, está mais perto do que você imagina. Então ele diz aqui no capítulo 24, no versículo 1, Jesus diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus falou. Jesus, ele diz ali para os seus discípulos: vocês não vejam tudo isso? Em verdade vos digo que tudo isso será destruído, será derribado. Jesus falou que nada disso ficará aqui, será destruído, será derribado. Então não se apegue aos seus bens materiais, mas se apegue em Jesus Cristo. Decrete o Evangelho de Deus, decrete o Evangelho de Jesus. Jesus aqui, ele fala dos sinais, os sinais que iriam acontecer quando estivesse, irmãos, perto da sua vinda. E hoje está acontecendo, irmãos, sinal no sol, está acontecendo sinal na terra, no mar, está acontecendo sinais na natureza. Tudo isso, irmãos, os sinais está se cumprindo. Então a profecia que Jesus profetizou está se cumprindo. Então se prepare para a volta de Cristo,
decrete o Evangelho de Jesus. Eu estou aqui não para falar de religião, mas para falar do Deus Altíssimo. Porque Jesus, ele não fundou nenhuma religião católica. Jesus, ele não fundou a religião evangélica. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida que o homem deve seguir. Não siga a religião, mas siga Jesus das Escrituras. Não pode haver nenhuma comparação. É diferente, meu amigo, é diferente. Não pode haver nenhuma comparação. É diferente, meu amigo, é diferente. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa de crente. Festa do mundo começa com cachaça. Festa de crente começa com oração. Festa do mundo termina com desgraça. Festa de crente termina com salvação. Festa do mundo é chamego de gritaria. Festa de crente é adoração e louvor. Na festa do mundo a segurança é a polícia. Na festa de crente é o anjo do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui pregando o Evangelho de Jesus aqui nessa praça. Que o Espírito de Deus possa abrir o entendimento desse povo, para que esse povo se volte para Deus enquanto é tempo. Porque, como o apóstolo Pedro falou, que o fim se aproxima. O fim se aproxima e nós devemos nos se preparar enquanto é tempo. E a palavra, irmão, foi pregada, que Deus possa ter misericórdia desse povo. Que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Não pode haver nenhuma comparação. É diferente, meu amigo, é diferente. Não pode haver nenhuma comparação. É diferente, meu amigo, é diferente. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa de crente. Festa de crente, quem dirige é o Espírito Santo. Festa do mundo, quem dirige é Satanás. Festa do mundo, o seu clima é de guerra. Festa de crente exala cheiro de paz. Festa do mundo termina com amargor. Festa de crente tem sabor de mel. Festa do mundo vai terminar no inferno. Festa de crente vai continuar no céu. Não pode haver nenhuma comparação. É diferente, meu amigo, é diferente. Não pode haver nenhuma comparação. É diferente, meu amigo, é diferente. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa de crente. Apaga velas, acende velas e mais velas. Desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede convidado para o santo ajudar. Faz penitência, se envolve em Romaria. Faz promessa pra Maria, pro xará de Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo. Sobe escada de joelho e não zeras operar. Troque agora a vela pela cruz. Troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência. Sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde. Ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz. Troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência. Sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde. Ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se fora na terra.
Aí a promessa pra ver no que é que dá. Mas aqui tem, o Joaquim não lhe responde, nem Mané, nem o Visconde, pode sua vida mudar. E faz novena sem velha pra Eunice, frustrado, mas não desiste, troca santo de altar. Desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê desoperar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentindo sua presença, escutando sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentindo sua presença, escutando sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Então se cumprirá a grande profecia que Jesus profetizou. O céu se abrirá e Cristo descerá para buscar sua igreja que se preparou. A igreja do Senhor cantando subirá ao ouvir o clarim soar em toda a terra. Quem dormiu no Senhor ressuscitará primeiro. Após seu tribunal, vamos às bodas do Cordeiro. Igreja se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora. E o mundo triste vai chorar amargamente. Através deste hino deixo meu conselho. Aceita Cristo agora, aproveita o ensejo para subir com Jesus no arrebatamento. E muitos vão querer ouvir alguém falar. Aceita Jesus Cristo como único Salvador. Saudades vão sentir de ouvir alguém cantar maravilhosos hinos e louvores ao Senhor. Irão se arrepender, mas será tarde demais. Salva tua alma agora enquanto ainda é tempo. Aceita Cristo hoje e aproveita o ensejo para subir com Jesus no arrebatamento. Igreja se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora. E o mundo triste vai chorar amargamente. Através deste hino deixo meu conselho. Aceita Cristo agora, aproveita o ensejo para subir com Jesus no arrebatamento.